Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você está assistindo a mais esse episódio do Ciência TMB, nosso sexto episódio. Eu sou o Rafael Moreira, treinador da Seleção Brasileira Paralímpica e apresentador aqui do programa. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Thaisa Belli, foi a nossa convidada no nosso primeiro programa também, falando sobre treinadores e treinadoras de tênis de mesa, professora da Unicamp e líder da Universidade do Tênis de Mesa, área de desenvolvimento da CBTM, do qual esse programa faz parte. E, além de tudo isso, né, a Thais é uma das pesquisadoras, principais pesquisadoras aí sobre esporte de raquete, em específico sobre o tênis de mesa aqui no Brasil, e podemos dizer no mundo também. E hoje ela vai falar sobre o nosso tema, são as avaliações aplicadas ao tênis de mesa, que é um tema que a Thaisa tem bastante domínio e familiaridade. Então, ela vai apresentar aí todas as questões que estão relacionadas a esse tema, e também trazendo alguns estudos, em particular um estudo recente aí que ela publicou numa revista de alto impacto internacional e que ela vai estar podendo compartilhar aqui com a gente. E, como sempre, depois da nossa apresentação, a gente vai ter aquele momento de bate-papo, onde eu vou tentar trazer, onde a gente vai tentar trazer essas questões da apresentação também um pouco para a parte prática ou para questões pertinentes do tênis de mesa, do interesse de vocês. Esse programa é gravado, né? Eu já falei em outras edições, só para não confundir, não é ao vivo, mas você pode deixar a sua pergunta, principalmente aqui nos comentários, porque a gente consegue ler depois. Se você deixar aqui no chat, como não é ao vivo, a gente não vai conseguir responder na mesma hora, tá? Mas coloque aí o seu tema, a sua sugestão, ou mesmo perguntas ou elogios que você tenha ao programa. Então, sem mais delongas, vou deixar com a Thaisa para que ela comece a apresentação. Mais uma vez, obrigado, Thaisa, por estar participando de mais um programa aqui do Ciência TMB, e a bola está contigo. Obrigado, Rafael. É um prazer estar novamente aqui. Então, estive no programa, no episódio de estreia, falando aí de um carro-chefe do programa da Universidade do Tênis de Mesa, que são os treinadores e treinadoras de tênis de mesa. E hoje, como o Rafael já bem colocou, o nosso tema são avaliações aplicadas ao tênis de mesa, que é uma das linhas de pesquisa que a gente estuda dentro do GRIPPER, né, o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Esportes de Raquete da Unicamp. E hoje, em especial, vou trazer um olhar bem focado para vocês nessas avaliações aplicadas ao tênis de mesa. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma sequência de slides para a gente começar a nossa conversa. Bom, então, nosso tema são as avaliações aplicadas ao tênis de mesa. E, para começar essa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta provocativa, né? Mas por que a gente precisa avaliar? Quando a gente fala de avaliações, qual o propósito que eu tenho dessas avaliações? E aí eu trago, para ajudar a gente nesse diálogo, na busca dessa resposta, essa figura que está apresentada lá no quadro de referência de formação de treinadores esportivos, do Conselho Internacional de Excelência em Treinadores, no material deles de 2013, que mostra essa figura para a gente, que já nos ajuda nessa resposta do porquê avaliar. Então, dentre as várias funções que um treinador exerce, para ele exercer com competência, ele precisa estar seguindo um ciclo de ações que está exemplificado nessa figura. Então, a gente pode ver no círculo azul o planificar, ou a parte de planejamento, né?
Aí, a partir do que eu planejei, planejei um período de treinamento, planejei sessões de treinamento contemplando esse período de treinamento. Então, isso está dentro da parte aí do planejamento. Aí, o círculo amarelo nos remete à implementação. Uma vez planejado, eu implemento esse período de treinamento. Mas algo que às vezes nos passa muito desapercebido é que uma vez que eu implementei, eu preciso avaliar, balizado no que eu planejei. Então, eu planejei cumprir determinados objetivos durante esse período de treinamento. Eu realmente cumpri? A partir de instrumentos avaliativos, eu vou, por exemplo, visualizar se eu alcancei os objetivos dentro do período que eu implantei esse plano de treinamento, que eu tinha feito na minha fase de planejamento. E eu consigo confrontar isso para quê? Para promover ajustes, e aí vocês podem ver que está no círculo vermelho, né, os ajustes, e entrar num novo ciclo de planejamento. Tá? Então, a avaliação é uma etapa muito importante para que eu possa, e aí vocês podem ver que essa figura, né, esses 4 elementos, eles estão inseridos aí numa seta de crescimento contínuo, para que a cada vez que eu planeje, esse planejamento seja mais robusto, porque eu estou alicerçado numa avaliação do que aconteceu no planejamento anterior. Tá? Então, ele é um ciclo que vai se repetindo, que a gente se refere a um ciclo contínuo de melhorias. Né? Então, percebam que aqui na figura, a bolinha verde, que está o analisar, ela remete aí a esse momento de avaliação tão importante que acontece durante todo esse ciclo, que é fundamental para que, por exemplo, um treinador de tênis de mesa esteja exercendo suas funções da melhor forma possível. Tá? Esse universo de avaliações é amplo, né? Eu posso pensar em avaliar em vários aspectos, então eu não vou trazer aqui todas as potencialidades do universo de avaliação, né? Mas eu vou focar com vocês em avaliações que a gente tem na literatura em que se propuseram a serem avaliações balizadas em testes específicos aplicados ao tênis de mesa, ou seja, que remetem a características presentes no jogo de tênis de mesa. Tá? Então, dentro do universo de avaliações que eu posso aplicar para estar avaliando um período de implementação do meu planejamento de treino, o meu foco aqui de fala com vocês vai ser nessas avaliações que têm uma grande proximidade com a partida oficial de tênis de mesa, vamos pensar assim. Tá? Algumas uma maior proximidade, outras uma menor proximidade. É essa discussão que eu quero trazer à tona aqui com vocês. Então, dentre um primeiro bloco de avaliações aplicadas ao tênis de mesa, eu poderia estar mencionando aqui alguns estudos que foram desenvolvidos por uma pesquisadora chamada Faber. Exemplifico aqui 2 estudos, um publicado em 2014 e um publicado em 2015, cujo enfoque desses estudos, dessa pesquisadora, foi verificar a validade, reprodutibilidade, que são alguns parâmetros que eu vou tratar daqui a pouquinho, um pouquinho melhor com vocês, mas de avaliações que remetessem ao tênis de mesa, mas que trouxessem principalmente um elemento de habilidades perceptivo-motoras. Tá? Então, dentre a proposta principal desses estudos da Faber, tem propor uma bateria de testes, bateria essa que era usada já pela Federação Holandesa de Tênis de Mesa, verificar a validade e reprodutibilidade desses testes como uma ferramenta para avaliar talentos no tênis de mesa, tá? Então, a gente pode ver aqui um teste na primeira figura, em que o menino está aqui com uma mesa que parece um paredão, né? Ele é um teste validado já, para verificar a coordenação entre olhos e mãos-olhos, né?
na figura ao lado, na verdade não é uma figura, é um videozinho que eu vou passar para vocês, ele já é um teste proposto dentro dessa bateria de testes para avaliar o sprint dos alunos. E aí vocês vão ver que ele associa o sprint com habilidades manuais, com bolinha de tênis de mesa. Tá? Então, buscando trazer essa proximidade das avaliações com o esporte específico proposto para a avaliação acontecer. Tá? Então, eu vou soltar o vídeo aqui, é bem curtinho, só para vocês verem como que esse teste acontece. Então, a gente pode vislumbrar, né, um teste de sprint, né, de tiros curtos de corrida, mas feito com deslocamentos em várias direções diferentes, onde estavam posicionadas bacias, e dentro dessas bacias tinha bolinhas de tênis de mesa em que o aluno precisava estar transportando enquanto ele fazia essa sequência de sprints. Tá? Trazendo aí um teste de habilidade perceptivo-motora, aproximando esse teste da modalidade tênis de mesa, tá bem? Então, esses seriam 2 exemplos de testes de avaliações aplicadas ao tênis de mesa dentro dessa bateria de testes propostos no estudo dessa pesquisadora, que é a Faber, tá? E aí, uma outra... a literatura nos mostra também estudos que buscaram verificar aspectos fisiológicos do tênis de mesa. Né? Recebemos há pouco aqui no Ciência TMB o professor Alessandro Zagato, né, que desenvolveu muitos testes dessa natureza para estudar aspectos fisiológicos relacionados ao tênis de mesa. Eu chamo a atenção de que ele criou esses testes. Né? Então, ele trouxe uma proposta de testes que são feitos, por exemplo, na esteira ergométrica, para avaliar aspectos fisiológicos, em que o atleta, classicamente, né, se a gente pegar livros de fisiologia clássicos, o atleta sobe na esteira e a velocidade vai aumentando gradativamente à medida que os estágios desse teste vão se progredindo, até o atleta entrar em exaustão. O que o professor Zagato fez em uma série de estudos dele? Aqui eu trago um estudo exemplificando isso. Ele trouxe essa realidade de testes incrementais para a mesa de tênis de mesa. Tá? Então, o que ele fez? Por meio de um robô lançador de bolas, esse robô vai lançando bolinhas em frequências cada vez mais altas, mimetizando esse aumento de velocidade, que eu trouxe aqui um exemplo, né, da esteira, de maneira que eu possa avaliar os mesmos elementos fisiológicos que são avaliados na esteira, mas num teste específico ao tênis de mesa. Então, eu proporciono esse aumento gradativo e incremental de intensidade num teste específico na mesa, com bolinha, em que o atleta está golpeando por meio de golpes específicos do tênis de mesa. Então, aqui é um dos trabalhos publicados pelo professor Zagato. Esse trabalho é um trabalho de 2008. A figura remete a esse trabalho, né? Está publicada lá. Em que aqui, especificamente, ele estava buscando determinar parâmetros como frequência crítica, limiar de lactato. Esse estudo também aborda a máxima fase estável de lactato, e que para determinar esses elementos fisiológicos, né, esses marcadores, esses índices fisiológicos, ele criou um teste específico ao tênis de mesa. Aqui, especificamente, o robô lançava bolas em 4 pontos específicos da mesa, que a gente pode ver representado, né? De um lado está o robô, do lado direito está o robô, do lado esquerdo vocês podem vislumbrar os 4 pontos onde o robô lançava a bola. Então, ele lançava sistematicamente a bola em cada um desses pontos,
né, a determinada frequência de lançamento, 50 bolas por minuto, por exemplo. E o atleta deveria golpear de forehand, por meio de um forehand ofensivo, esses 4 momentos de bola, por 2 minutos de lançamento. E aí, quando terminava esses 2 minutos, dependendo do teste que estava sendo feito, por exemplo, de limiar de lactato, é feita uma coleta de sangue para determinar a lactacidemia do atleta, e ele entra para um novo estágio de 2 minutos, golpeando de forehand nesses 4 pontos da mesa, numa frequência de bolas mais rápida. Então, se ele golpeou no estágio anterior a 50 bolas por minuto, no estágio subsequente ele vai golpear 55, por exemplo. Tá? Tô trazendo alguns exemplos aqui, né? Não me recordo de cabeça exatamente as frequências de disparo desse estudo, mas a lógica é essa, tá? Então, a minha ideia aqui é mostrar para vocês estudos que buscaram aproximar avaliações. Então, no slide anterior eu trouxe avaliações perceptivo-motoras nos trabalhos da Faber, e aqui eu trago avaliações fisiológicas nos trabalhos do Zagato, aproximar essas avaliações da realidade do jogo de tênis de mesa, tá? O que é muito importante, porque cumpre um princípio muito valioso do treinamento físico, que é a especificidade, né? E quando a gente está avaliando, a gente também deve estar atento a essas questões de especificidade, tá? Passo para o slide subsequente para mostrar mais um estudo para vocês, que é um estudo publicado por Lemanzek e colaboradores em 2016, que o enfoque dele foi avaliar alguns aspectos técnicos dentro do jogo de tênis de mesa, e para isso, o que ele fez? Né? Ele traz aqui a proposta de lançar bolas. Vocês estão vendo o desenho da mesa. Então, de um lado, eu tenho o robô, o desenho da mesa que está mais à esquerda, que eu consigo ver a mesa de uma visão de cima, né? De um lado, eu tenho o robô, na parte superior eu visualizo o robô, e 3 alvos, né? Um em cada lateral da mesa e um alvo ao fundo da mesa. E na parte superior, na parte inferior desse desenho, eu posso ver uma bolinha bem no meio da mesa, vocês estão observando? Então, nessa bolinha, era o local específico em que o robô lançava a bola. Então, para fazer esse teste, o robô lançava a bola ali com efeito por baixo. Então, para quem está familiarizado aí com robôs lançadores de bola de tênis de mesa, os modelos mais robustos, a gente tem a opção de estar colocando qual tipo de efeito esse robô vai imprimir na bola, né? Então, nesse estudo aqui, ele trabalhou com bolas lançadas com efeito por baixo, especificamente nessa área da mesa, e o atleta deveria golpear com golpes de topspin essa bola, tá? E a meta do atleta eram 45 bolas lançadas dentro do teste, contínuas, tá? E o atleta deveria golpear essas bolas buscando velocidade no golpe e precisão. E a precisão era buscando acertar esses alvos que estão na mesa. Tá? Então, o propósito aqui do estudo de Lemanzek era verificar dentro desse golpe de topspin de forehand o quanto os atletas imprimiam velocidade nesse golpe, o quanto eles eram capazes de alcançar os alvos, de ter precisão nesse golpe. E ainda ele trouxe para a gente nesse estudo um aspecto interessante, que ele apresenta um índice que relaciona velocidade com o posicionamento, tá? Porque a gente sabe que são duas valências inversamente, né? Se eu aumento a velocidade, eu perco em precisão. Se eu ganho em precisão, muitas vezes eu perco em velocidade, né? Então, além de medir um aspecto e outro, ele também fez um cálculo a partir da velocidade e da precisão, em que ele chamou de índice de performance, que associava a velocidade com precisão, tá? Então, esses são alguns trabalhos que eu trago aqui de revisão de literatura para vocês, que mostram testes que foram desenvolvidos especificamente para atender demandas do jogo de tênis de mesa, para avaliar o atleta em condições que se aproximasse mais
da realidade do jogo de tênis de mesa. Mas agora eu vou ser ainda mais provocativa do que a primeira pergunta lá do porquê avaliar, né? E sem demérito a qualquer desenvolvimento, muito pelo contrário, a ciência vai se construindo por meio de evoluções de trabalho, né? A gente vai observando, de repente, o que ficou, o gap que ficou em um, para a gente poder explorar num trabalho subsequente. Então, minha pergunta provocativa aqui é a seguinte: no jogo de tênis de mesa, eu golpeio 45 bolas continuamente? No jogo de tênis de mesa, eu golpeio apenas de forehand? Né? Então, a nossa pergunta de pesquisa que culminou no trabalho que o Rafael mencionou, que eu vou estar apresentando aqui para vocês também, um trabalho desenvolvido pelo nosso grupo que foi publicado ano passado, veio a partir dessas perguntas norteadoras. Então, a gente muitas vezes desenvolve uma pesquisa quando a gente fica se questionando se a gente não pode alcançar, nesse caso aqui, algumas aproximações maiores com o jogo de tênis de mesa para realizar um teste. Tá? Então, esse foi o nosso pontapé inicial para propor o teste que eu vou apresentar na sequência para vocês. Tá? Ou ainda, né, uma outra pergunta, né? As bolas, quando você está jogando um jogo de tênis de mesa, as bolas vêm em pontos específicos da mesa e pré-determinados e que você sabe onde elas vão vir? Então, a partir dessas perguntas, talvez dessas angústias, que muitas vezes também os trabalhos de pesquisa surgem de angústias que a gente tem, em que a gente procurou desenvolver um teste que atendesse essas inquietações, vamos colocar assim. E aí, quando eu estou me remetendo aqui para vocês, falando, mas eu golpeio 45 bolas no jogo de tênis de mesa, né, eu passo para o slide seguinte para a gente ver um pouquinho o que é esse jogo de tênis de mesa. Né? Tá, quando eu quero promover um teste específico, bom, vamos olhar lá para o primeiro teste que a gente viu. O teste tinha raquete, não, mas ele tinha bolinha. Né? Ele tinha a bolinha junto com o deslocamento. Fantástico, ele está se aproximando do jogo de tênis de mesa. A hora que a gente olha os testes subsequentes, tinha mesa, tinha raquete, né? O jogo de tênis de mesa tem essa lógica. Né? Tinha elementos técnicos, tinha o golpe de forehand ali presente. Tá? O que a gente procurou explorar dentro do teste que eu vou apresentar para vocês? A gente procurou explorar também a estrutura temporal do jogo de tênis de mesa, que era algo que a gente ainda não tinha visto em avaliações aplicadas ao tênis de mesa. Então, se a gente parar para pensar, o jogo de tênis de mesa ele não acontece continuamente. Mas como muito bem explanado também no programa Ciência TMB, em que o professor Alessandro Zagato esteve com a gente aqui, né, com o Rafael, ele acontece por meio de esforços e de pausas. Será que eu consigo colocar isso num teste? Né? Além disso, enquanto eu estou jogando tênis de mesa, eu não realizo só golpes de forehand. Eu posso realizar, por exemplo, golpes de backhand também. Será que eu consigo implantar isso num teste também? Outra coisa, as bolinhas não vêm sempre no mesmo lugar. Elas podem variar os locais da mesa em que elas vão estar sendo distribuídas pelo meu oponente para eu golpear a bola. Será que eu consigo implementar esse elemento no teste aplicado ao tênis de mesa? Né? Os pontos, eles não acontecem com o mesmo número de bolas também. Tem pontos que são mais curtos, tem rallies que são mais curtos, tem rallies que são mais longos. Consigo colocar isso num teste também? Então, foi olhando para esse jogo de tênis de mesa como um todo que a gente buscou
desenvolver um teste que pudesse se aproximar um pouco mais do jogo de tênis de mesa, comparado ao que a gente tinha já desenvolvido na literatura, tá? Então, obviamente, a gente consegue também dar um passo para frente, porque outras pessoas vieram e deram os passos anteriores. Então, de maneira fundamental, a gente se sustenta nesses estudos anteriores para dar um passo e ir um pouquinho além. E digo mais já, o nosso estudo não vai trazer todas as respostas, né? E eu já deixo aqui uma provocação, também mais uma, né? Em que quem se interessar em ir para essa área é uma área muito rica ainda para ser explorada, porque ela ainda está muito carente, a gente tem muito que estudar nesse sentido no tênis de mesa, e a partir do estudo que eu trago agora na sequência, aí mais 3 slides para vocês, para mostrar como que a gente desenvolveu, vocês podem estar olhando para esses outros elementos que estão aqui nesse slide, e trazendo testes cada vez que se aproximam mais do jogo de tênis de mesa como um todo, e que a gente pode estar explorando essa questão da especificidade na hora de avaliar de uma maneira mais robusta, cada vez mais robusta, tá? Então, volto a repetir, a ciência se constrói dessa forma, né? A gente avança um pouco, e aí vem o estudo subsequente, avança mais um pouco, e assim por diante, tá? Então, tá aqui o trabalho que eu quero mostrar um pouquinho mais para vocês. Já fui trazendo aí muitos aspectos do que eu vou explanar aqui para vocês. A gente publicou esse trabalho ano passado, numa revista chamada Frontiers in Psychology. É um trabalho de minha autoria, com uma participação muito forte do Gripper como um todo, né? Teve uma demanda altíssima aí de rastreamento de bolas, vocês vão ver que a gente fez os testes por meio de filmagem, então teve um trabalho intenso aí do professor Milton nesse sentido, no laboratório de biomecânica, para a gente conseguir fazer a análise, para iniciar, né, fazer a coleta de dados da forma mais robusta possível. Então, para além do desenvolvimento do teste, que é o que eu vou enfatizar mais na minha fala a partir de agora com vocês, eu não posso deixar de destacar o quanto é importante a gente ter uma equipe forte trabalhando com a gente quando a gente se propõe a fazer esses tipos de estudos, porque a gente precisa de muitos procedimentos metodológicos funcionando da melhor forma possível para a gente alcançar o nosso objetivo. Então, aqui a gente teve um laboratório de biomecânica à nossa disposição, né? O professor Milton é um dos líderes também do Gripper. A gente colocou uma mesa de tênis de mesa no laboratório dele, que ficou mais de mês lá no laboratório, os tripés de câmera todos posicionados para esse estudo. Então, o laboratório girou aí ao longo de alguns meses em função desse estudo, tá? E aí você fala, então fez isso, já está feito? Mesmo, mas longe disso, né? Aí você pega todas as imagens da câmera, aí que o trabalho começa de fato. Então, a gente teve aí um trabalho fortíssimo do Pedro, do Thomas, do René, da Iura, né? Que fizeram todo o rastreamento, análise, uma participação fortíssima da professora Karine também, que é da biomecânica. Então, estou enaltecendo mesmo o time, mas não no sentido de autopromoção, longe disso, mas para trazer à tona também, né, dentro da proposta do programa, né, de Ciência TMB, que fazer ciência exige aí, dependendo do que você está querendo fazer, muitas expertises somadas para você chegar no produto final, né? E a professora Larissa aí que bateu uma bola comigo constantemente enquanto a gente estava desenvolvendo o teste de fato, para a gente trazer todos esses aspectos que a gente queria para o teste. Então, todos os autores que estão listados aqui trabalharam bastante para a gente ter esse produto final que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, um trabalho forte de equipe. O que eu quero me atentar mais é como o teste foi desenvolvido. Então, percebam, a gente se sustentou inicialmente naquelas áreas que o Le Mansec trouxe para a gente. Então, percebam que a gente usou os alvos dele, né? O estudo dele já trazia essa proposta para a gente. Então, a gente mimetizou os alvos, na parte superior da mesa vocês podem ver isso,
Então, um dos propósitos do nosso teste era verificar a precisão de bola também, né? E a velocidade de bola também. E, inclusive, outro aspecto que a gente trouxe do estudo do Lemansek é a questão do índice de performance, a associação entre velocidade e posicionamento de bola. Tá? Então, a parte superior da mesa aqui, o desenho da parte superior, a gente se sustentou no trabalho que eu mostrei há pouco para vocês, tá bem? Mas a hora que vocês olham na parte inferior da mesa, vocês já começam a perceber algumas diferenças em relação aos testes que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, percebam que não existe uma área pontual ou algumas áreas pontuais onde o robô lança a bola, mas existe um grande retângulo, né, na parte inferior aqui do desenho da mesa, em que o robô lançava a bola. Tá? E ele lançava a bola em qualquer lugar desse retângulo. O local não era pré-determinado. Então, o atleta que ia para o teste sabia que a bola poderia ser lançada entre a esquerda e a direita dele, só as extremidades que não estavam valendo, pelo que vocês podem ver, né? E numa zona mais ao fundo da mesa. Essa zona em que o robô lançava a bola estava de 100 a 120 centímetros da rede. Então, é uma zona de fundo da mesa. Tá? Mas em termos de lateralidade, a gente colocou o robô no modelo aleatório, randômico, e que ele lançava a bola dentro dessa área aonde ele queria. Com isso, a gente já traz aqui para o teste uma questão de imprevisibilidade, tão presente no jogo de tênis de mesa. O atleta, ao realizar o teste, tinha que lidar com o robô que lançava a bola em algum lugar que ele tinha que reconhecer na hora que a bola vinha. Né? Outra questão, uma vez que esse robô lançava as bolas de maneira aleatória, a gente permitiu que o atleta golpeasse de forehand ou de backhand a escolha dele. Então, dependendo de onde a bola ia, ele escolhia se ele ia golpear de forehand ou de backhand. A única proposição é que esse golpe fosse um golpe ofensivo. Trabalhamos também com bolas lançadas pelo robô com um efeito por baixo e o atleta deveria golpear de maneira ofensiva. Ele não podia passar a bola com uma cozinhada, por exemplo. Tá? Ele tinha que atacar. O robô lançava bolas a 25 km por hora, a uma frequência fixa aí de 54 bolas por minuto. De maneira que cada bolinha era lançada a 1,1 segundos. Tá? Então, uma bola, aí 1,1 segundos a bola subsequente. Tá? Mas aí vem para a parte que está até no título do trabalho, que é um teste baseado nas características temporais da partida de tênis de mesa. E para a gente desenvolver isso, a gente foi lá se sustentar em um dos estudos do professor Zagato, desenvolvido em 2010, em que ele mostra para a gente como que acontece a duração dos pontos, dos rallies, e a duração das pausas. Então, baseado nesse estudo, em que eu trago essas duas figuras do lado direito, e a distribuição, ou seja, quantos rallies ao longo do jogo duram de 1,5 a 2,5 segundos? Em média, 33% dos rallies. A gente levou essa informação em consideração também. Então, o nosso teste, a partir da reunião dessas informações, acontecia da seguinte forma. Ele foi um teste com 11 rallies, tá? Em que 4 desses rallies eram compostos por duas bolas, 4 rallies eram compostos por 3 bolas, 2 rallies de 4 bolas, o robô lançava 4 bolas na sequência, e 1 rally por 5 bolas. Então era nessa ordem, Thaís, o atleta estava lá, ele sabia, bom, agora eu vou golpear um rally de 2 bolas. Não, mais um ponto de imprevisibilidade. Isso era oferecido de maneira aleatória. Tá? Então, o primeiro rally era de 4 bolas, o segundo de 2 bolas, o terceiro de 5 bolas, e assim por diante, até terminar os 11 rallies. Tá? E entre os rallies, entre os pontos,
a gente respeitou uma razão de esforço e pausa de 0,5. Então, se o atleta golpeava, por exemplo, 2 bolas naquele rally, aquele rally foi um rally de 2 bolas. A frequência de bolas era de 1,1 segundo por bola, né? Ele terminava aquele rally em 2,2 segundos. O período de pausa dele era de 4,4 segundos até o robô começar o próximo lançamento de bolas do próximo rally. Tá? Então, a gente respeitou essa razão de esforço e pausa entre os ralis, certo? Então, o nosso teste buscou mimetizar essas características temporais, num contexto de imprevisibilidade, dos ralis não serem numa ordem pré-determinada, e o contexto de imprevisibilidade estava também porque essas bolas eram distribuídas ao longo dessa área que eu mostrei para vocês aí na parte inferior da figura da mesa, tá? Então, de parte mais importante, eu queria falar sobre o desenvolvimento do teste, e para ir concluindo minha fala, brevemente, eu quero mostrar para vocês que, como resultado, o que a gente buscou verificar? Isso é importante ser mencionado, né? Mais do que olhar para as tabelas em si. Quando a gente cria, quando a gente desenvolve um teste novo, a gente precisa verificar se esse teste cumpre alguns pressupostos, dentre eles a validade e a reprodutibilidade. Tá? Então, a gente verificou a validade do teste por 2 meios. A gente verificou a validade discriminativa, né? Se esse teste se apresentava diferente quando eu estava avaliando atletas de 2 níveis diferentes de performance, observamos a validade discriminativa, e avaliamos também a validade concorrente, dialogando os resultados do teste com um torneio simulado que a gente fez. Tá? Então, a gente pôde perceber também que os atletas que apresentaram melhores resultados no teste foram os que tiveram melhor performance no torneio simulado. Tá? Então, 2 tipos de validades que foram verificadas nesse estudo: validade discriminativa e validade concorrente. Tá? Quando eu estou verificando a validade de um teste, eu estou verificando se esse teste mede o que ele se propõe a medir. Tá? E existem alguns caminhos para isso. Nesse estudo, usamos esses 2. E esses resultados aqui nos mostram os grupos que foram avaliados, os jogadores de níveis regionais e de nível local, e a validade relacionada à discriminação entre esses 2 níveis de jogadores. Tá? E, por fim, um outro elemento importante quando eu proponho um teste novo, quando eu desenvolvo um teste novo, é avaliar a reprodutibilidade desse teste. Esse elemento é fundamental também, porque esse teste tem que ter resultados consistentes quando aplicado repetidas vezes. Eu não posso aplicar um teste hoje em um atleta, encontrar um resultado, e amanhã aplicar o mesmo teste e encontrar um resultado totalmente diferente, né? Esse teste não vai estar sendo um teste reprodutível. Então, nesse estudo, a gente avaliou a reprodutibilidade de que maneira? A gente avaliou a reprodutibilidade intra-sessão e entre sessões. Tá? Então, a gente avaliou a reprodutibilidade no mesmo dia. Então, o atleta fazia o teste, 8 minutos depois, ele fazia novamente o mesmo teste, para ver se esses testes iriam ser similares. Tá? Que isso é o que aparece na tabela 2 acima para vocês, que encontramos reprodutibilidade no mesmo dia, quando o teste foi aplicado com intervalo de 8 minutos. E além dessa reprodutibilidade, a gente, na tabela 3, a gente vê a reprodutibilidade entre sessões, que foi avaliado de 2 a 5 dias depois, o atleta voltava e fazia novamente o teste, para ver se teste novamente a gente ia encontrar os mesmos resultados. E mais uma vez, pudemos observar isso. Então, aqui eu destaco também que quando a gente se propõe a desenvolver uma nova avaliação, no nosso caso aqui estamos falando de tênis de mesa aplicado ao tênis de mesa, há que se levar em conta critérios aí já bem balizados na ciência para dizer que esse teste é um teste cientificamente comprovado, né? Eu posso usar esse teste? Posso. Então, é um teste válido, é um teste reprodutível, tá? Não basta apenas criar o teste, desenvolver o teste, mas você tem que ver se ele cumpre esses pressupostos, tá bom?
Aqui, rapidamente, todas as referências aí que eu mencionei ao longo do da minha apresentação, né? E finalizo aí com o meu muito obrigado. E passo a bola aí de volta para o Rafael para a gente fazer o nosso bate-papo. Perfeito, Thaisa, muito obrigado. Acho que foi bem claro e bem dividido, né? Ficou bem fácil de mesmo para pessoas que nunca tenham ouvido falar sobre avaliações no tênis de mesa, sobre as várias possibilidades, as várias áreas que estavam cobrindo ali, né? Desde a questão da coordenação, os aspectos fisiológicos, a questão da efetividade, né? Se é que a gente pode colocar assim, como essas últimas avaliações que você trouxe. E eu estava pensando nessa questão que você estava falando, né? Validade do teste, reprodutibilidade. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui em outros episódios. A gente está vivendo uma fase, né? Uma pandemia que as pessoas, né, tão apreensivas por uma vacina, e aí questões como essa estão sendo discutidas, né, discutidas não, mas divulgadas a todo momento na mídia, né, porque uma vacina, para ser liberada, ela tem que passar por todos esses processos que uma avaliação de tênis de mesa precisou cumprir também, como a Thaisa explicou para nós aqui. Então, essa é a questão da ciência, né? Não é alguém desenvolver uma vacina lá e falar que curou 2 pessoas do Covid, isso não vai ser válido para a gente ter a segurança de aplicar na população. Então, é um exemplo aí bem atual dos nossos dias que mostra a importância disso dentro da ciência, né? E aí eu quero fazer algumas ponderações. Eu acho que nenhuma dessas, não consegui formular nenhuma pergunta, mas eu vou trazer algumas ponderações aqui, aí você fica à vontade também para falar. Deixa eu ver qual faz mais sentido eu falar primeiro. Tá. Primeiro, eu queria falar sobre a questão de testes, né? A Thaisa trouxe aqui vários testes, todos esses, como foram publicados em revistas científicas. Então, eles cumpriram esses requisitos, né, de validação. Também, se eles não tivessem cumprido, eles podiam ser publicados também, mas para falar, ó, esse teste não funciona, né? Que também é uma resposta. Mas alguns deles, principalmente a partir do Zagato ali, do Le Mansec e o próprio da Thaisa, a gente vê que necessita de alguns equipamentos, né? Um radar, aparelhos ali para fazer a medição do lactato. A questão, eu até coloquei aqui como pergunta, o que identificava a precisão no estudo de Le Mansec? Era algum tipo de sensor? O estudo de Le Mansec, ele trabalhou com radar para verificar a velocidade e com treinadores experientes para verificar aonde a bola quicava na mesa. Então era perfeito. Com avaliadores. Não, então perfeito. Então se torna um pouquinho mais prático. Mas o que eu estou querendo dizer? Talvez você, treinador e preparador físico, alguém que está ligado à modalidade, olha esses testes, mas eu não tenho um robô, mas eu não tenho uma avaliação, um aparelho para medir lactato, eu não tenho um radar para observar a velocidade da bola. Então, eu não devo fazer avaliação nenhuma. Há uma coisa que é o rigor científico, né, que a gente estava falando aqui, e a outra coisa que é uma validade para o treinamento, né? Como a Thaisa falou, no processo de treinamento é extremamente importante avaliar. Então, que talvez a gente, como treinador, principalmente, que está ali todos os dias, talvez não vai conseguir fazer um teste desse para ver a capacidade respiratória dos atletas ou qualquer outro tipo de variável ali todos os dias. Às vezes com uma parceria com uma universidade ou em alguma oportunidade consiga, mas em outras não. Mas isso não nos exime da responsabilidade de avaliar os nossos atletas, mesmo que seja de maneira, como a Thaisa falou, num dos estudos, quem estava olhando se as bolas estavam indo nos alvos eram os treinadores,
né? Isso também é ciência, porque eles eram treinadores experientes. Então, num teste como esse que ela falou, para avaliar a precisão, é válido. Você não vai ter o radar ali para acompanhar a velocidade da bola, você não está fazendo um estudo científico, mas é muito importante que você avalie seus atletas, né? Nem que seja com o seu olhar, para conseguir identificar a evolução e em que nível eles estão, né? Excelente, Rafael. Eu acho que você traz um universo de elementos nessa sua fala. Desde que a gente tem muitos instrumentos de avaliação, e algo que você coloca aí fundamental e que acontece com muita frequência, às vezes a gente negligencia, é a observação do treinador, né? Ela é um instrumento muito forte de avaliação. Outra questão que a gente sempre chama atenção são registros que esse treinador faça das sessões de treino que ele ministrou, porque se ele faz um planejamento de treino de 12 semanas, quando ele chega na 12ª semana, ele já não lembra mais o que aconteceu de fato na primeira semana. Então, ele registrar e poder resgatar esses registros também são instrumentos avaliativos simples, né, que não precisa de nenhuma robustez científica, como a gente estava mencionando aqui, mas que já vai te trazendo parâmetros avaliativos para você poder ser mais assertivo no próximo ciclo de planejamento. Então, esse é um ponto. Por isso que eu falei que é um universo, né? Vou tentar ser bem sucinto. E um outro ponto que você colocou também, bom, mas eu estou trabalhando com atletas de ponta, né? Com atletas de excelência. É muito importante que eu faça avaliações muito robustas, né? Parcerias com núcleos de pesquisadores, de pessoas que já têm todas essas ferramentas implantadas e que podem estar, né, te atendendo nesse sentido. Então, o importante é que você avalie seus atletas da forma melhor possível, dependendo do público que você vai estar trabalhando, para você poder ir evoluindo nesse seu ciclo de ações aí, que ele é cíclico mesmo, né? Eu planejo, executo, avalio, ajusto, planejo de novo. Agora, se eu planejo e executo, que jeito que eu vou, né, crescer nesse ciclo, né? Se eu não estou verificando se o que eu planejei atendeu. Então, esse é um outro ponto. E um último ponto que você mencionou, e eu acho que nesse sentido a gente tem um esporte irmão aqui de esportes de raquetes que já trabalhou mais nisso, que é o tênis, que a gente já observa estudos que foram mais a fundo em aspectos avaliativos específicos, como a gente está indo no tênis de mesa. E aí o passo subsequente é a gente pegar esses testes muito robustos, que já se mostraram válidos e reprodutíveis, e tentar trazê-los o mais próximo da realidade do treinador. Tá? Então, muitas vezes, para a gente desenvolver um teste, a gente precisa dessa robustez e depois a gente vem e tenta trazer essa robustez mais perto da realidade para esse teste atender mais, ser mais aplicável. Tá? Então, se a gente pensar em próximos passos, né, tem muitos próximos passos em avaliação aplicada ao tênis de mesa, muitos, né? Mas um deles seria esse, seria pegar essas avaliações que já são robustas e tentar trazê-las o mais próximo da realidade do treinador, né? Para haver casos também que não só ele precise fazer uma parceria para desenvolver essas avaliações, mas que ele possa trazer elas para o seu ambiente de treino, tá? Então, a ciência aplicada tem esse compromisso também. Tá? Então, dentro da sua fala, acho que esses 3 elementos são os que mais me chamaram a atenção para comentar. Sim, não, perfeito. E aí, algo que eu coloquei aqui, que talvez seja a principal dificuldade, talvez pelo menos a principal lacuna que eu enxergo com relação à avaliação, tênis de mesa e talvez das outras modalidades esportivas também, com relação à avaliação técnica, né? Ali no seu e no estudo de Le Mansec, tem uma questão ali, uma atividade de precisão, que no fundo, que é uma avaliação técnica, mas uma avaliação dos treinadores que precisam conviver, né, convivem todos os dias tendo que avaliar se o atleta melhorou aquele golpe ou não. Eu particularmente não conheço nenhum
nenhum estudo, nenhum método de avaliação para você falar, ele evoluiu naquela técnica, né? Ele está melhor naquela técnica. Essa avaliação é totalmente subjetiva por parte do olhar do treinador. A gente já falou aqui que essa avaliação, mesmo subjetiva, é válida, mas talvez seja a lacuna principal aí pela quantidade de variáveis que ela tem, né? Talvez seja algo muito complexo e por isso não tenha sido feito, pelo menos até agora. A gente tem nesses estudos que eu mostrei, principalmente o nosso, o de Le Mansec, que você mencionou, uma avaliação que a gente chama de eficácia de golpe. Acho que esse é um ponto importante também para a gente chamar a atenção aqui para os treinadores. Então, eu não estou avaliando a eficiência desse golpe, né? Se ele está sendo executado mecanicamente da melhor forma, a gastar a menor energia possível de acordo com aquela mecânica que ele está sendo executado. Essa seria uma avaliação de eficiência ou de técnica mais pura, né? Esses testes que eu apresentei para vocês, eles têm o propósito de avaliar a eficácia desse golpe. Então, o quanto esse golpe está sendo veloz, o quanto esse golpe está sendo preciso, né? E o quanto eu estou associando essas duas valências, né? Então, a gente observou muito nos testes, nos resultados, atletas que acertavam todos os alvos. Nossa, ele teve um índice de acurácia aqui, que foi um marcador altíssimo. Aí você olhava a velocidade dele era baixa. Então, ele imprimia muito efeito, e aí o efeito mais puro, você diminui a velocidade e aumenta a precisão, né? Ao passo que outros atletas golpeavam muito rápido, mas quase não acertavam alvo nenhum, né? E poucos atletas conseguem cumprir esses dois quesitos. Então, quanto mais você consegue aumentar esses dois índices de eficácia, melhor o seu atleta tem de armas aí, de ferramentas para disputar um jogo, né? Se ele consegue, ora, explorar a velocidade, ora, explorar a precisão, ora, trazer um misto desses dois para o melhor ponto possível para deslocar o seu adversário e fazer o ponto. Então, são testes que exploram essas características, a característica do quanto esse golpe foi eficaz, e não a característica mecânica do golpe, da técnica, né, da eficiência. E aí a gente tem muitos estudos que não desenvolveram testes específicos, mas a gente tem uma literatura rica no tênis de mesa também, de estudos que usam marcadores, estudos de biomecânica, que avaliam a técnica de forehand, a técnica de backhand, como está a angulação de cotovelo, enfim, né, de ombro, o swing da perna, né, como que isso acontece, mas aí são avaliações específicas e não testes desenvolvidos específicos para o tênis de mesa. E mais uma vez a gente toca no ponto, bem robustas para serem desempenhadas ali no dia a dia do treinador. Tá? Sim. Não, perfeito. E aí, por último, para mim, os que mais chamam, é claro, todos os testes são muito válidos, mas talvez de todos que você mostrou aí, o que teria uma maior aplicação prática, né, sem precisar de muitos instrumentos, seriam os testes da Faber, né, que eu já conhecia também. Talvez não tenha ficado claro, mas esses testes, muitos dos estudos dessa pesquisadora são relacionados à detecção de talentos, né? Então, como a Thaisa falou, eram testes utilizados pela Federação Holandesa para detectar talentos, né? E depois eles têm outros estudos também dela, que eles acompanharam esses talentos por muitos anos para ver se aquilo que eles tinham detectado como talento depois vingou em resultados. Então, são estudos assim fenomenais que tem. Depois eu vou até ver se são de fácil acesso, se são de acesso gratuito para o pessoal colocar aí como dica de leitura, porque vale, apesar de ser em inglês. E esses testes, por que eu estou falando isso? Porque eles têm uma aplicação prática enorme, né? Como o teste ali de coordenação óculo-manual, né? Da criança ficar jogando a bolinha na mesa ou na parede,
pode ser na parede também, né? A 1 ou 2 metros de distância. E ali, eu não me recordo se são 30 segundos ou 20 segundos, mas a gente conta basicamente quantas vezes ela conseguiu rebater sem cair no chão, né? Sem a bola cair no chão, jogando de uma mão para outra ou só com uma mão, agora eu não me recordo qual o protocolo ao certo, mas extremamente simples. E o outro também do sprint nem se fala, né? Também extremamente simples, você vai precisar de algumas bacias, obedecer ali a metragem que eles estabeleceram. E essas são capacidades muito importantes para o tênis de mesa, né? A coordenação óculo manual, que é simplesmente você, basicamente, né? Você conseguir acompanhar um alvo e conseguir fazer ter o timing, né? O tempo certo de conseguir rebater esse alvo ou chegar nesse alvo, que é o que a gente faz com a raquete e a bola, assim como a capacidade de você coordenar membros inferiores às pernas e membros superiores dos braços em alta velocidade e utilizando as mãos também. Os dois testes são muito importantes, tanto para programas de detecção de talento. Então, você está na sua cidade, você quer identificar ali em pessoas que não conhecem o tênis de mesa, que nunca praticaram, crianças, por exemplo, uma capacidade talvez inata ali, né? Aquela pessoa tem uma habilidade melhor para a modalidade. Ou mesmo dentro de um grupo que já jogue tênis de mesa, né? A gente consegue identificar, poxa, se ele é bom nessas duas capacidades que são extremamente importantes para o tênis de mesa, é um é uma é um caminho, né? Uma ideia, é uma sugestão de que esse atleta possa se desenvolver muito bem na modalidade, apesar de talvez naquele momento ele não jogar bem. Eu acho que isso é um erro nosso ainda em detecção de talentos, a gente analisar apenas o atleta jogando. Só que o atleta jogando é aquilo que ele já treinou, né? É uma capacidade treinável. Eu acredito que a gente tenha que olhar com muito mais carinho para essas capacidades, né, essas habilidades motoras que o atleta tenha muito bem desenvolvida, apesar de nunca ter tido acesso à prática. Então, fica a ideia aí para quem trabalha com detecção de talentos, voltar aqui um pouquinho no vídeo, ouvir a explicação da Thaisa, procurar por esses estudos que eu vou tentar disponibilizar quando a gente colocar a matéria ou aqui embaixo quando o vídeo for ao ar, que são testes muito, muito válidos. A gente tem esse material disponível, sim, viu, Rafael? E gratuito. Então, dá para a gente estar disponibilizando mesmo, sim, tá? Só para complementar esse raciocínio. Não, perfeito. Então, a gente vai colocar, se não estiver aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente vai soltar em alguma matéria depois falando sobre esse episódio. Então, a Thaisa tem um compromisso daqui a pouco, a gente já avançou no horário aqui, mas, mais uma vez, eu acho que o bate-papo foi muito bom. Mais uma vez, obrigado, Thaisa, por ter participado de mais esse Ciência TMB. Acredito que foi muito enriquecedor para todos nós. Se você gostou do conteúdo, acha que vai ser útil para alguém, compartilhe e até mais no próximo Ciência TMB. Até mais, pessoal. Obrigado, Rafael. Foi um prazer estar aqui de novo. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.